Senhoras e senhores, bom dia. Vamos iniciar uma aula muito especial sobre perícias em geral e cadeia de custódia. Olha só, já trago uma imagem para vocês aqui, para que a gente tenha uma ideia do que a gente vai falar hoje. Tá bom? É processo penal e trouxe umas imagens aqui de peritos aqui trabalhando, tá bom? Olha só, aqui estão fazendo uma perícia no veículo automotor. Nós temos aqui no estado do Pará uma polícia científica e todas essas áreas, todas essas especialidades em perícia também temos aqui. Então temos a perícia aqui, ó, veicular, identificação veicular, então eles verificam o chassi, verificam aí vários sinais especificantes do veículo. Também temos aqui a perícia forense na área da informática, telemática, olha aqui, ó, aqui a balística, aqui nós temos a perícia fonética. A pessoa tem isso? Tem, dá para identificar voz, sons, tá? Também tem especialistas nessa área. Olha aqui, ó, exame de corpo de delito, olha, vamos fazer aqui, ó, um exame de corpo de delito, teve um machucado, uma lesão corporal, aqui um exame pericial em local de crime envolvendo incêndio, então, né, incêndio criminoso, olha só. Então, várias formas de perícia a gente consegue observar aqui nesse slide. Aqui os artigos mais cobrados, anote aí, artigos mais cobrados sobre provas e cadeia de custódia. Lembrando que a prova, elas são aqueles elementos informativos, porém, agora, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Então, quando a gente fala em prova, nós estamos falando de vestígios que têm a ver com o crime e que serão analisados pelo juiz e também pelas partes, tanto pela defesa quanto pela acusação. Então, se tem uma prova ali, e por isso que cadeia de custódia é tão importante, porque qualquer prova pode ser questionada em juízo, né? Imagina que foi apreendido um celular, e nesse celular existem ali alguns prints de WhatsApp, mas quem garante que aquele print ele é realmente fidedigno? Quem garante que aquelas informações ali elas são fidedignas e que não foram substituídas ou modificadas? Então, isso aí é o que a gente vai falar com relação à cadeia de custódia, que é a possibilidade de rastrear a prova desde o início do seu reconhecimento até o momento do descarte. A gente vai falar sobre isso. E os artigos mais cobrados, tá? É o 158, 158A, 158B, 158F, todos aqui falam de cadeia de custódia, esses daqui, de 158A até 158F. Temos 159, 161, 162 e 167. Tá? E o que está aqui de verde, esses aqui são o top 5. Então, anote aí o top 5. Fiz várias questões aí, mais de 300 questões sobre o tema e trouxe mastigado para vocês os artigos mais cobrados. E agora vamos nos debruçar na legislação para ficar aí muito claro e evidente aquilo que é mais importante para a prova de vocês. Olha só, do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e perícias em geral. Tá? O artigo que vai inaugurar esse capítulo é o artigo 158, e diz assim: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, olha só, esse artigo cai para caramba, ele já começa nos dando uma informação importantíssima. Se a infração deixar vestígios, e a maioria das infrações, pelo menos desses crimes violentos, eles deixam vestígios. Tá, homicídio, tá lá o corpo, né? Ah, teve ali disparo, teve facada, vai ter uma faca, um instrumento cheio ali, né, embebido em sangue, vai ter ali um projétil. Então, são crimes que deixam vestígios, a maioria desses crimes violentos. E a lei está dizendo que, se for o caso, tem que ser feito o exame de corpo de delito. E tem gente que pensa que exame de corpo de delito é o exame feito no cadáver, né? Não, não é isso, ou no corpo da pessoa. Corpo de delito é qualquer instrumento ou vestígio, ou ainda, né, o objeto do crime que tem relação com o delito. Então, por exemplo, chegou lá o perito e verificou que tem marca de sangue, tem celular, tem uma faca, tem uma arma de fogo, tudo isso, todo esse conjunto aí
probatório será submetido a exame de corpo de delito. E o exame de corpo de delito ele pode ser direto, quando é feito na própria coisa, ou indireto. Vou dar exemplo, tá bom? Imagina um crime de estupro. Exame direto é o exame de corpo de delito feito na vítima, ou feito no acusado. Conseguimos ali um DNA, por exemplo, um fio de cabelo, uma bagana de cigarro que foi utilizada. Exame de corpo direto, direto na coisa. Agora, o exame de corpo indireto, você pode colocar aí, exemplo, prova testemunhal. Testemunhas. Então, prova testemunhal, imaginando aquele exemplo do estupro. Né? Eu não consegui fazer o exame de corpo de delito na vítima, passou muito tempo, sumiram os vestígios, mas existem testemunhas, existem vídeos, existem aí fotografias que me mostram que o crime ocorreu de uma certa forma. Então, exame de corpo de delito pode ser direto ou pode ser indireto, quando eu já não tenho mais aqueles vestígios. Exemplo, prova testemunhal. Agora, detalhe importantíssimo: não pode suprir, ou seja, não pode substituir o exame de corpo de delito a confissão do acusado. Então, o acusado, ele, por exemplo, lá na delegacia, ele confessou, ele falou: não, foi eu que cometi o crime. Aí não foi feito, o delegado dispensou o exame de corpo de delito. Estava com preguiça, não fez o exame de corpo de delito. Cara, nesse caso, se tiver só a confissão do acusado, não vai substituir. É obrigado ter o exame de corpo de delito. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque não pode suprir a confissão do acusado, mas pode suprir, por exemplo, a prova testemunhal. Se eu não tiver como fazer o exame de corpo de delito, passou muito tempo, né, e não tenho mais como fazer, eu posso me utilizar, me socorrer de prova testemunhal, sem problema nenhum. Agora, cuidado, nunca eu posso ter a confissão do acusado para suprir a falta do exame de corpo de delito. Parágrafo único. Dá-se-á prioridade, isso aqui é novidade, cuidado, dá-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva, olha, violência doméstica e familiar contra a mulher, não é qualquer crime contra a mulher, é bom que se fique bem claro isso, é crime contra a mulher, mas no contexto de violência doméstica e familiar, Maria da Penha, por exemplo. Agora, também temos essa prioridade na realização do exame de corpo de delito, se for crime contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Então a questão pode perguntar: olha, teve um crime envolvendo criança ou adolescente, ele vai ficar na fila, vai ficar aguardando ali o exame de corpo de delito, né? O médico ser liberado? Não. Para tudo ali, chama a criança ou adolescente, tem prioridade ali para fazer o exame de corpo de delito. Vamos que vamos. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, pode acontecer, inclusive no interior é muito comum, no interior muito longe, imagina o Ribeirinho, né? Aí demorou a fazer o exame de corpo de delito, a prova ali se perdeu, os vestígios se perderam, mas eu tenho testemunha, sem problema nenhum. A testemunha, a prova testemunhal, ela pode suprir a falta do exame de corpo de delito. Nunca a confissão do acusado, olha só. Não pode suprir a confissão do acusado. Então, se vier, a confissão do acusado pode suprir, pode substituir o exame de corpo de delito? Nunca. E a prova testemunhal? A prova testemunhal pode, se já não tiver mais o vestígio. Desapareceu o vestígio? Beleza, posso ter a prova testemunhal aí para suprir a falta. Olha só, a falta de exame complementar também poderá ser suprida pela prova testemunhal. Às vezes, é feito um exame pericial, mas ele não foi feito de uma forma completa, ele foi feito meio que incompleto, ou ele precisa ali, mais tarde, de um exame complementar. Exemplo, chegou alguém lá ferido, batido, faz-se um exame de corpo de delito, verificou a lesão, mas com 30 dias, passados 30 dias, a pessoa tem que voltar ali para fazer um outro exame complementar para ver se aquela lesão foi grave, gravíssima, ou se foi leve. Porque se ele passa mais de 30 dias ali sem poder ter as suas atividades habituais, aí aquilo já é uma lesão corporal grave e precisa de um exame complementar. Mas não fiz o exame complementar, posso me suprir, posso me valer da prova testemunhal? Perfeitamente. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. O que quer dizer isso?
o juiz ele não é obrigado a seguir o laudo pericial. Tem muita gente que pensa que o laudo, né, é incontestável, que o juiz tem que acatar aquele laudo. Não, muito pelo contrário. Tá? Por isso que as partes elas podem contratar peritos também. Vai ter o perito oficial, mas o advogado pode ter um perito por fora. O Ministério Público também pode solicitar um outro perito, se ele não concordar com aquele laudo. E muito mais o juiz. O juiz não vai ficar restrito, adstrito, não vai ficar ali à mercê do laudo pericial. Ele pode aceitar ou rejeitar, pedir que o outro perito faça uma nova perícia, pode aceitar aquilo no todo ou em parte, entendeu? Então o juiz não fica preso ao laudo, tá? Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessário o esclarecimento da verdade. Cara, tem advogado que enche ali o juiz com pedido de perícia. E aí o juiz é obrigado, a autoridade policial no inquérito é obrigado? Não. Se achar que aquela perícia não é necessária para a investigação ou para o processo, tanto o juiz quanto o delegado pode negar. O único que ele não pode negar, o juiz nem o delegado, eles não podem negar o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígio. Se o crime deixar vestígio, é obrigatório o exame de corpo de delito, direto ou indireto, tá bom? Então, anote, isso aí também é importante. Agora, vamos iniciar o estudo da cadeia de custódia, cara. Isso aqui é um tema que com certeza estará na sua prova. CETAP gosta de cobrar, tá? Então, novidade, as bancas, em geral, gostam de cobrar esse tema. Artigo 158-A. O que é essa tal cadeia de custódia, professor? Olha só. Cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio. A história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes. Para quê, professor? Para rastrear a sua posse e o manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Então, do reconhecimento até o final, lá no descarte, a gente tem ali um conjunto de procedimentos para realmente garantir que aquela prova está da mesma forma como ela saiu lá do local de crime. Então, pergunta: aconteceu um crime, um homicídio, os senhores são guardas municipais, polícias civis municipais, polícias estaduais, federal, chegou no local, geralmente a polícia militar é a primeira que chega, guarda municipal também, né? São os primeiros ali que se defrontam com aquela situação ali do crime. Chegou ali, qual é o primeiro ato que você vai fazer? O primeiro ato é isolar o local para garantir que aquele local fique idôneo, né, para que nada seja alterado. Porque se você altera aquilo ali, você pode condenar um inocente ou você pode absolver um culpado. Olha só, né, que responsabilidade. E para garantir que aquela prova, que aquele vestígio chegue até o perito de uma forma realmente fidedigna, que não se altere, a gente fala de cadeia de custódia, que é justamente esse conjunto de procedimento que pode me garantir que aquela prova é realmente aquela mesma que estava naquele local de crime. Olha só, o início da cadeia de custódia, isso aqui, cara, quando cai em prova, a galera erra muito. O início da cadeia de custódia dar-se-á com a preservação do local do crime e com os procedimentos policiais ou periciais nos quais sejam detectada a existência de vestígio. Então, o início da cadeia de custódia, anote no seu material, inicia com a preservação do local do crime. Parágrafo 2º. O agente público que reconhecer um elemento de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Então, é o primeiro agente público que chega ali. Reconhece aquele elemento como um elemento importante para a investigação, tem uma arma, tem projétil, né? Pega aquele projétil, por exemplo, e fala assim: olha o que eu achei aqui, né? Às vezes você chega no local de crime, a população faz isso, chega lá e olha aqui, olha o projétil que eu achei. Olha, seu guarda, olha, seu policial. Não pode mexer, né? Você chega lá, tá aquele corpo, já tem um lençol e várias velas ali em volta do corpo. Não dá, cara. Aquilo ali já foi totalmente alterado, aquele local de crime. Então, cuidado com isso. Importante essa preservação do local do crime. E é o início da cadeia de custódia. Muito bem. Olha só, se perguntarem para você o que é vestígio, você saberia responder?
Olha, vestígio é todo objeto material bruto ou visível ou latente, constatado ou recolhido que seja relacionado, né, que se relaciona com a infração penal. Então, vestígio é todo objeto material bruto, visível ou invisível. Latente quer dizer isso, tá? Se quiser anotar, é invisível. Então, tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê, mas pode estar relacionada. É por isso que é importante preservar o local, porque senão você vai andando ali, passa por cima, né, de material genético, passa por cima ali de marca de sangue. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês uma imagem de um pé. Provavelmente esse pé estaria embanhado ali, né, de sangue. Então, olha só, a olho nu não dá para ver. Você passaria, nem viria. Às vezes a pessoa vai lá e lava, né? Quer mudar ali o local do crime. O assassino quer limpar toda aquela área, pensa que aquela água e sabão vai tirar tudo e não tira. Fica ali aquele vestígio latente, ó, invisível. Mas quando você joga um produto luminol, o luminol vai reagir, tá, com aquele sangue e vai mostrar o que tem ali, que seria latente, tá bom? Então, vestígio é tudo aquilo que é visível ou invisível, mas que é relacionado com o crime, que pode desvendar aquele crime e chegar ao à resolução daquela questão. Olha só, o artigo 158B trata do rastreamento e das etapas deste rastreamento. Olha a imagem que eu trouxe para vocês aí. Esse é o rei que está trepado em uma árvore, né? E aí, justamente, é o nosso mnemônico para você não esquecer. Por quê? Porque as bancas estão cobrando isso aqui. Eu não encho vocês com informações desnecessárias, tá bom? O que eu estou passando é porque realmente a banca gosta de cobrar. Então, olha só. Tem um início, um meio e um fim. Desde o momento em que aconteceu o crime, recolhi aquele material, aqueles vestígios, tá? Aquele objeto, aquele material bruto, visível ou latente, e tenho que levar isso até o centro de perícia. Então, para manter esse material de forma fidedigna, eu tenho que seguir esse passo a passo. Quais são as etapas? Não vai confundir etapa de rastreamento com o início da cadeia de custódia. Olha só, a cadeia de custódia, o início dela, se perguntar, eu já falei, vou repetir. Isso aqui, muita gente erra. O início da cadeia de custódia, tá? A cadeia de custódia, ela começa com a preservação do local de crime. Porém, o início das etapas deste rastreamento é com o reconhecimento. O reconhecimento é o primeiro, tá bom? Mas o início da cadeia de custódia se dá com o isolamento ali, com a preservação. Muito bem. Então, olha só. Rei fica trepado, é o nosso mnemônico, olha só. Rei fica trepado. Professor, cadê o O daqui, né, para ficar trepado? Não tem o O, mas aí também você já quer demais do professor. A gente faz o mnemônico para ficar melhor na sua cabeça. Olha só. Rei fica trepado, vem comigo, repita comigo, tá bom? Repeat. Fale comigo aqui. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Primeiro, repita: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte, que é o último. Então, se você conferir, são 10. O professor tem que saber? Tem que saber. Bom, tem que saber. Vou passando aqui para vocês. Primeiro, reconhecimento. A gente vai falar de 1 a 1. Reconhecimento é o ato de distinguir um elemento como potencial interesse, é o ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Então, depois que é feita a preservação do local do crime, o agente, o perito, chega no local e ele vai separar aquilo que é mais importante. Tem coisa que ele vai achar, não, isso não é importante. Ele vai falar, não, esse fio de cabelo aqui é importante. Essa bituca de cigarro aqui é importante. Olha o projétil. Essa cápsula é importante, ele vai recolhendo. Então, reconhecimento é o primeiro, tá bom? E aí você vai lembrar que reconhecimento é o ato de distinguir um elemento mais importante do que outro, tá bom? É o início, né? Eu acho que é bem lógico. Imagina um local de crime, tem uma vítima lá morta, né? Projéteis de arma de fogo, sangue, muita gente, você isola, e o perito chega no local, ele vai fazer o reconhecimento da área. Esse é o primeiro passo.
Segundo passo, isolamento. É ato de evitar que se altere as coisas, o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado. Ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime. Trouxe aqui um exemplo, olha. Fizemos aqui o isolamento. Esse espaço aqui é o espaço imediato. Para cá, ó, nesses prédios aqui, ó, que ficam ao redor, é o espaço, é o ambiente imediato. E as ruas transversais, a gente pode inclusive parar ali o trânsito, né? Seriam talvez alguns locais relacionados ao vestígio ou ao local de crime. Às vezes um crime começa num local, né, e se relaciona, às vezes até pela internet, em outros ambientes. Então será o ambiente relacionado. E tudo isso deve ser isolado. Então a palavra-chave aqui, ó, do isolamento é o ato de evitar que se altere, né, o estado das coisas. Olha aqui o verbo isolar. Então já estou dando bizu para vocês. Isolamento, isolar. Terceiro passo, fixação. Fixação é descrição detalhada do vestígio. Então aqui eu vou descrever detalhadamente o vestígio, conforme se encontra no local do crime e ou no corpo de delito. E a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, imagens, croquis. O croquis é um desenho, tá bom? Do local de crime, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Aí eu trouxe uma imagem aqui, o perito vai tirar umas fotos, vai verificar, vai fazer, por exemplo, a medição de fio de cabelo, de projetil, né? E assim por diante. Vai fazer imagens. É normal, você chega no local, você sempre acompanha isso nos noticiários, né? Os peritos tirando fotografia, pega o corpo, coloca o corpo de frente, né? Do jeito que ele está, depois vira de frente, abre a boca, verifica aqui na cabeça se tem alguma marca, verifica na costa, né? Então, verifica a profundidade daquele ferimento por tiro ou de facada. Então, tudo isso é feito na fixação. Depois que é feita a fixação, tiro a foto, verifico tudo como estava, aí eu vou coletar aquilo. A coleta é o ato de recolher, então bem tranquilo. Tá? A coleta é o recolhimento desse vestígio, que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. Aí faz ali a coleta, nada demais, tudo bem lógico. Depois passamos à fase do acondicionamento, que é o procedimento por meio do qual cada vestígio é coletado e embalado de forma individualizada. Isso aqui é importante. O acondicionamento, olha a imagem que eu trouxe para vocês. Não é só a coleta, mas é uma coleta qualificada. Eu vou embalar de forma individualizada. Eu vou deixar aqui, ó, cada um desses vestígios, tá? Acondicionado em um recipiente, de forma que eu vá preservar suas características físicas, químicas e biológicas. Tá? Isso aqui para garantir uma análise fidedigna lá na frente. Vou anotar a data, a hora, o nome de quem realizou essa coleta. Então, desde o início até o final, eu sei por quem passou aquele vestígio, quem foram os peritos, quem foram os policiais que tocaram, né, e manusearam aquele vestígio. Porque lá na frente, se o advogado perguntar ou questionar, o juiz vai dizer, não, realmente, o que saiu lá do local do crime chegou na perícia, e nós temos uma perícia feita com muito critério e confiabilidade. Depois que eu faço o acondicionamento, eu passo para o transporte. Beleza, recolhi tudo, identifiquei, isolei, acondicionei, vou transportar. Vou fazer aqui a transferência do vestígio desse local, utilizando as condições adequadas, vou ter embalagens, vou usar veículos com temperatura adequada, de modo a garantir a manutenção das características originais, bem como o controle da posse. Então, eu vou saber, inclusive, quem foi que transportou. Aí eu trouxe aqui essa imagem de peritos transportando ali aqueles vestígios, tá bom? Então, é só para você ter uma ideia. Lógico que eu vou ter que tirar os vestígios dali e levar até os peritos lá na sede da Polícia Científica. Depois que eu transportei, eu chego no local e vou passar isso, né? Imagina o motorista, o perito lá, né?
tirou ali os vestígios, e a gente vai passar a entregar para cada estabelecimento responsável por cada perícia. A perícia balística, eu vou entregar a arma, né, os projéteis. Não, agora a vítima está aqui, aí eu vou entregar a vítima para o médico vai fazer o exame de corpo de delito, tem fio de cabelo, tem celular, e vou entregar para cada setor especializado ali dentro da Polícia Científica. Então, o recebimento é o ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado. Olha o documento aqui, ó, né? E a unidade da Polícia Judiciária relacionada ao local do crime, o nome de quem transportou o vestígio. Olha só, né? Quanto cuidado que a lei demanda aí para a gente ter com o vestígio. O código do rastreamento, a natureza desse exame, o tipo do vestígio, o protocolo, aí depois assina e identifica quem recebeu. Tá aqui, ó, policial, né, entregando aqui, né, a policial entregando para o perito, e aqui também uma outra policial entregando para a perita, o que foi recolhido. Tudo bem, lógico, bem tranquilo. Depois que está com o perito, aí é feito o processamento. O processamento é o exame pericial em si. Né? Já foi recolhido, aquele material foi transportado, já foi entregue. Aí o perito vai fazer o seu trabalho, vai fazer a manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada, com as características biológicas, físicas e químicas a fim de obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. Né? E a perícia em si, coloquei uma imagem aí, imagina o perito fazendo exame de material genético para identificar o DNA daquele criminoso. Inclusive, tem um banco de dados de DNA para alguns crimes, os crimes mais graves, aí, como crimes contra a vida, crimes sexuais. Nós temos um banco de dados que consta o perfil genético de cada criminoso. Depois a gente vai armazenar, foi feito já a perícia, aí é feito o armazenamento, tranquilo, né? Um ambiente seguro, controlado. Olha, o procedimento que refere à guarda, referente à guarda e as condições adequadas do material a ser processado. Às vezes, aquele material ele é questionado e é necessário que seja feita uma contraperícia, uma outra perícia, né, para ver se confronta aquele primeiro laudo, é descartado ou ainda vai ser transportado, mas primeiro a gente armazena isso, tá? Guarda, olha só, olha a palavra aqui, é guardado, né? Justamente para verificar se precisa ou não daquele material para o processo. Depois que ele não é mais necessário para o processo, aí é feito o descarte, que é o último passo. É o procedimento referente à liberação daquele vestígio, né? Respeitando a legislação vigente. Cuidado aqui, ó. Quando necessário, quando pertinente, mediante autorização judicial. Então, via de regra, é o juiz que vai autorizar o descarte. Em todo caso, professor, é obrigatório? Não, tá bom? Não é obrigatório em todo caso a autorização judicial. Olha o que a lei falou, quando pertinente. Já vi questão dizendo que sempre é necessário a autorização judicial para descartar aquele vestígio. Não é verdade, tá bom? Não é verdade. Sempre quando pertinente. Muito bem, olha só, né? A imagem do descarte. Pronto, cara, de fase de cadeia de custódia, era isso, né? Trouxe imagens para vocês, a gente entendeu muito bem como é que funciona, o rei fica trepado, né? O rei fica trepado, é aquele mnemônico, e aí você vai acertando depois as questões. Olha só, artigo 158C, aí a gente vai falar de alguns detalhes aqui, depois a gente já vai para as nossas questões. Olha só, a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial. Preferencialmente, não é obrigatoriamente. Olha, ele dará o encaminhamento necessário à central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Então, quem faz ali a coleta é preferencialmente o perito oficial. Todos esses vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descritos nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial responsável por detalhar a forma do seu cumprimento, no nosso caso, a Polícia Científica, né, aqui no estado do Pará. Parágrafo 2º. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígio de local de crime antes da liberação por parte do perito responsável. Lógico, não dá para ficar mexendo no local de crime, muito menos tirando as coisas. Tá? Policial ou o guarda municipal pode responder
inclusive criminalmente, por esse ato. Se dolosamente mudar ali o local de crime, tá bom? Pode responder por isso, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. Artigo 158-D. O recipiente para o acondicionamento do vestígio será de natureza material. Então, é um recipiente, e aquele recipiente ele será lacrado. Então, por exemplo, hoje, quando eu faço busca e apreensão, eu pego ali aquele material, aquele celular, né? Imagina que eu peguei uma carteira ali, ó. Peguei a carteira, vou colocar ali no recipiente, no invólucro, e vou lacrar. Se aquilo ali é aberto, eu tenho que pegar aquele lacre que foi rompido, coloco ali no outro saco, coloco tudo junto e coloco um outro lacre e tenho que dizer que aquele lacre foi aberto por mim. Então, é muito séria essa questão da cadeia de custódia. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, e esses lacres deverão ter numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o translado, né, o transporte. O recipiente poderá ser aberto pelo perito, mas olha só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise, e tem que ser motivado ainda por pessoa autorizada. Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento, no caso aqui do Estado do Pará, já tem uma resolução, inclusive do CONCEP, que traz ali o passo a passo e traz essa ficha de acompanhamento de vestígio. Então, por quem passar ali aquele vestígio, vai estar uma assinatura de cada autoridade, justamente com o nome e a matrícula do responsável. E se tiver rompimento de lacre, aí isso também tem que estar constando nessa ficha de acompanhamento, com todas as informações, e a finalidade é de garantir que essas informações não sejam violadas. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. Se aquele lacre for rompido, pega um novo saco, um novo recipiente, coloco tudo ali dentro, inclusive o lacre que foi rompido, fecho tudo e coloco o meu nome ali. Artigo 159, asterístico aqui, cuidado, cai pra caramba em prova. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, aquele concursado, tá bom? E esse perito oficial ele tem que ser portador do diploma de curso superior. Mas, isso aqui era uma realidade muito comum antigamente, hoje em dia nem tanto. Na falta desse perito concursado, desse perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, pessoas moralmente idôneas, né? Portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre os que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Então é bem simples isso aqui. Olha só, eu preciso de quantos peritos oficiais para fazer uma perícia? Basta um. Mas tem que ser perito oficial. Na falta deste perito oficial, aí eu posso substituir por dois peritos que não são peritos oficiais, tá? Duas pessoas idôneas, mas essas pessoas têm que ser portadoras de diploma de nível superior. E lógico, tem que ser da área específica que ela vai fazer a perícia. Eu não vou colocar um geólogo para fazer uma análise de balística ou de informática. Não, tem que colocar, por exemplo, o cara que é formado em TI para fazer a perícia forense na área da informática. Então, acho que faz muito sentido isso, né? Colocar o cara que realmente tem aquele curso, aquela especialidade, na área específica que ele vai atuar. Mas é nível superior, preferencialmente nessa área. Tá bom? Não tem problema. Então, faltou o perito, posso substituir, mas não por uma única pessoa. Tem que ser duas pessoas com um nível superior. E esses peritos não oficiais, que são essas duas pessoas aqui, ó, idôneas, deverão prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. O perito oficial precisa prestar compromisso, professor? Não, porque na hora da posse dele, ele levanta a mão e fala: eu juro, né, me comprometo a bem e fielmente desempenhar o meu cargo, assim como os senhores e as senhoras irão fazer, prestarão, né, ali o seu compromisso no momento da posse. Normal. Mas essas pessoas que não são concursadas, que foram só chamadas para substituírem o perito, essas duas pessoas idôneas, como não são peritos oficiais, elas prestarão compromisso de dizer e sempre se comportar com a verdade, desempenhar bem fielmente o encargo a que receber. Serão facultadas ao Ministério Público
ao assistente de acusação, ao ofendido e ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Então, qualquer uma dessas partes aqui podem formular quesitos. O que são quesitos, professor? São perguntas, tá bom? Perguntas. Então, qualquer das partes, o acusado, inclusive, pode perguntar, falar assim, não, mas eu quero contestar essa prova pericial, houve uma quebra da cadeia de custódia. É muito comum hoje em dia aqueles prints de WhatsApp. Dá para usar print de WhatsApp como prova? Dá. Só que muito dificilmente, hoje em dia, ele passa. Porque a gente consegue, né, inclusive utilizando inteligência artificial, modificar muita coisa, criar muita coisa. E como é que eu consigo dizer que aquele print realmente foi um print verdadeiro? Aí existem métodos, por exemplo, o sistema, o código hash, que ele traz ali, né, um código que demonstra que a forma como foi capturado aquilo realmente condiz com a realidade, que não teve ali nenhum tipo de adulteração na informação. Porém, são técnicas mais sofisticadas que geralmente o cidadão comum não possui. Então, a gente não vai ter muito essas provas digitais sendo reconhecidas pelo juiz. Depende da área, da vara, né? A área trabalhista realmente aceita mais, mas na área criminal, como aqui está em jogo a liberdade do indivíduo, o camarada pode ser preso, o juiz ele é mais cauteloso, tá bom? Então, por isso que precisa toda essa cautela na cadeia de custódia. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Então, eu posso ter vários peritos se eu estiver diante de um caso mais complexo, né? Então, existem vários casos aí emblemáticos que a gente acompanha na televisão, são casos complexos, né, que precisam de vários peritos. Artigo 160. Esses peritos elaborarão o laudo pericial, onde irão descrever minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados, ou seja, as perguntas, né, das partes. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo, grife isso aí, importante, coloca aí no seu material o prazo do laudo pericial. De quantos dias, pessoal? 10 dias. Lógico que esse prazo ele pode ser prorrogado em casos excepcionais e a requerimento a pedido dos peritos. Principalmente se o caso for complexo, né? Mas aí, via de regra, o prazo máximo para entregar o laudo pericial são 10 dias. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia, em qualquer hora. Anote isso aí também, importante, né? Aconteceu um crime de madrugada, o perito não vai porque ele está de folga, ou no sábado, no domingo. Geralmente esses crimes, né, violentos acontecem mais nos finais de semana, inclusive, e em horários da noite e madrugada. Então, qualquer dia, qualquer hora pode ser feito o exame de corpo de delito, inclusive no hospital ou numa área específica da Polícia Científica. Olha só o artigo 162, isso aqui cai para caramba também. Asterisco nele. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Então, olha só, para que tem essas 6 horas aí, professor? Por quê? Porque eu não posso ficar abrindo o corpo do cara se eu não tenho certeza que ele morreu. Mesmo que eu olhe, mesmo que o médico ateste aquele óbito, tem que esperar ele no mínimo 6 horas. Já houveram casos nesse sentido. Então, deixa o cara primeiro morrer, para fazer a necrópsia. O nome técnico seria necrópsia. Autópsia é quem se faz em si mesmo, né? Autópsia. Mas o código usou essa palavra, autópsia, a gente leva a autópsia. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Então, tem que passar pelo menos 6 horas aí. Salvo se o perito chegar, por exemplo, no local, acidente de trânsito, o caminhão passou pela cabeça e esmagou o crânio, né? Então, nesse caso, não há que se fazer, não precisa esperar 6 horas. Ali, né, os peritos já identificaram que há morte, aí pode já fazer a necropsia, a necrópsia ou a autópsia. Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante. É um exemplo que eu dei aí do acidente de trânsito, né, esmagamento de crânio,
e aí basta o exame externo do cadáver, não precisa abrir, né, fazer todo aquele trabalho mais minucioso. Artigo 163. Em caso de exumação para exame cadavérico, aqui a retirada, né, já do corpo que já estava enterrado ali. Então, a exumação é desenterrar e fazer um exame. É diferente da autópsia, que a gente tinha falado agora há pouco. No caso de exumação, né, então, para quem acompanhou, exumação já é bem complicado, né, bem fétido, bem realmente ruim de se ver, né, e essa exumação, a autoridade ela providenciará para que no dia e hora previamente marcado se realize a diligência da qual lavrará o auto circunstanciado. Então, o delegado ele solicita, tá, esse exame cadavérico, mas olha que detalhe interessante. O administrador do cemitério público ou particular vai indicar o lugar e a sepultura, porque, afinal de contas, o administrador do cemitério sabe, ele tem o controle ali dos locais, né? Então ele sabe que aquele local que foi pedido ali, a exumação, é naquela sepultura específica, né? Se ele não fizer, ele pode responder por desobediência, esse administrador aqui do cemitério. No caso de recusa ou falta de quem indique a sepultura, ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inumações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará do auto. Aí vai ficar na mão do delegado, né? O delegado vai ter que dar o jeito dele e achar esse cadáver. Artigo 164. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados. O cara está lá de bruço, é de bruço, ele está de frente, está de lado, daquela forma ali será feito o registro. Lembra da fixação, né, que é aquela foto, croquis. Então, na medida do possível, todas essas lesões externas e vestígios deixados no local serão fotografados. Né? Eu fui muito tempo do BPRV, trabalhei na Polícia Rodoviária Estadual. Então, lá nós fazíamos o BOAT. Até hoje se faz o boletim de acidente de trânsito. Então, a gente fotografava os veículos e tal. Então, já era uma espécie ali muito preliminar de perícia também. Era utilizado em processos aquele nosso BOAT. E eu tive a oportunidade de aprender a fazer. Infelizmente, também de me deparar com várias cenas bem difíceis, né? Crianças ali, esmagamento de crânio, crianças mortas, e isso aí impacta a vida do profissional. Estou falando porque os senhores e senhoras serão policiais municipais, policiais estaduais ou federais, e se depararão com esse tipo de situação. E isso é normal. Artigo 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, que é o croquis, devidamente assinado, né, rubricado. Artigo 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo. Eu falei isso no início, volto a falar aqui, porque é muito importante você gravar isso na sua memória, que o juiz ele não fica preso, ele não fica adstrito ao laudo, ele pode rejeitar esse laudo, ele pode aceitar, ele pode rejeitar no todo ou uma parte só. Não tem problema. O juiz, ele que está, né, à frente daquele processo, ele que deve se convencer. Se o laudo não convence o juiz, ele pede outro laudo, sem problema nenhum. Artigo 184. Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz ou autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessário esclarecimento da verdade. Falei também isso aqui no início, mas volto a falar, porque assim como o juiz não fica preso ao laudo, o juiz também não é obrigado a fazer vários laudos ali ou produzir laudos, né? Ele é obrigado apenas, se for o caso de exame de corpo de delito, por conta da lei. A lei fala que em crimes que deixam vestígios, o exame de corpo de delito, direto ou indireto, é obrigatório. Nesse caso, tanto o juiz quanto o delegado, a autoridade policial, devem fazer. Então, como é que funciona? Aconteceu um crime, deixou vestígio, é obrigado a ter o exame de corpo de delito. Ponto. O juiz tem que pedir, tem que determinar, e a autoridade policial tem que fazer. Agora, se são outros exames, exame, por exemplo, no celular, na rede social, um exame informático, telemático, um exame, por exemplo, para identificar o DNA, tudo isso vai ser verificado se há necessidade ou não. O juiz ou o delegado pode negar. Só não pode negar o exame de corpo de delito. Muito bem. Pronto, terminamos a nossa parte teórica.